Olá pessoal, tudo bem? Bom, instantes atrás eu fiz uma abordagem aqui, né, relativa aos conceitos de contabilidade, né, alguns conceitos, né, onde alguns autores, né, estabelecem a sua forma de expressar o que é a ciência contábil, né, o que é a contabilidade, e eu me referi à palavra objeto, campo de aplicação da contabilidade, etc. Então, neste momento agora eu vou definir essas palavras para vocês terem, né, essas informações, que é importante, né? Então, é, quando nós falamos do objeto da contabilidade, né, a gente está sempre tentando mostrar onde se aplica de fato a contabilidade, né? E essa definição, né, ela está muito relacionada a uma doutrina contábil, chamada doutrina patrimonialista, né? Que é onde estabelece que o patrimônio é onde se aplica, né, que é o objeto de utilização, de aplicação da contabilidade, né? Esse patrimônio é basicamente aquilo que vocês acreditam que seja, né, daqueles primeiros entendimentos, só que um pouco mais amplo, né? Porque na verdade a ideia de patrimônio vai muito além daquilo que vocês entendem como sendo tal, né? Mas na verdade, patrimônio, né, é um conjunto de elementos, né, que estão descritos como sendo, né, os bens, os direitos e as obrigações, né? Isso é o patrimônio, né, denominado objeto da contabilidade, né? E, e por ser o objeto da contabilidade, é o elemento essencial e que evidencia de fato, né, as movimentações e tudo aquilo que ocorreu, né, no ambiente empresarial, né? Porque tudo que ocorre no ambiente empresarial ocorre no patrimônio da empresa, né? E é nesse patrimônio que se aplica a contabilidade, ok? Quando nós nos referimos também à questão desses elementos, qual me referi, né, bens, direitos e obrigações, falaremos um pouquinho mais adiante, mas saibam vocês que esses dois elementos, tanto os bens quanto os direitos, né, são elementos que normalmente, né, nós sempre os identificamos, né, como os únicos componentes patrimoniais. Porém, nunca devemos nos esquecer das obrigações, tá certo? Porque as obrigações também fazem parte, né? Isto é, quando a gente pensa em patrimônio, a gente pensa tanto no bônus, os bens e direitos, quanto nos ônus, que são as obrigações, ok? E como eu me referi a patrimônio, né, evidentemente, patrimônio é o campo de aplicação da contabilidade, né? O campo de aplicação da contabilidade. O patrimônio é onde se aplica a contabilidade, né? De fato, né? Esse patrimônio pertence às entidades e essas entidades podem ser quaisquer que sejam elas, né? Pode ser uma empresa privada, uma empresa pública, né? Pode ser qualquer organização não empresarial, né? Como por exemplo as instituições filantrópicas, né? Mas todas essas organizações, vamos dizer assim, né, sejam elas empresariais ou não, possuem patrimônio. E o patrimônio, né, é o objeto da contabilidade, ok? Né? Não importa se a organização ela tem finalidades lucrativas ou não. A contabilidade se aplica sobre elas independentemente de qualquer coisa, tá certo? Não há nenhuma diferenciação. Obviamente, né, que os propósitos, né, lucrativos dão maior ênfase, né, mas isso não quer dizer que são tratadas com maior ou menor intensidade. Todas são tratadas da mesma forma, né? E assim, uma coisa que é importante também frisar, dentre várias coisas que eu estou falando que são importantes, né, mas uma delas, na verdade, é a finalidade da contabilidade, né? Na verdade, a finalidade da contabilidade é manter fazer, né, realizar um estudo e o controle do patrimônio de forma contínua, né, gerando informações que atendam, né, os interesses dos interessados, dos usuários, né, que proporciona a eles a tomada de decisões, né. Então, a finalidade da contabilidade está muito relacionada na entrega de informações para os interessados, para os usuários. Todas as pessoas vinculadas a um negócio precisam de informações. As informações surgem da contabilidade.
né? E essas informações, né, dão base para a gente poder entender, de fato, né, que informação é essa que surge, né, da contabilidade, né? Isto a contabilidade, né, digamos assim, ela proporciona evidenciar nas suas informações, né, algo que diz respeito, né, a questões econômicas e a questões administrativas, né? Porque quando eu digo informações de ordem econômica, né, eu tô abordando uma função econômica da contabilidade, porque é de fato uma função econômica da contabilidade, né, identificar, né, apurar o resultado do negócio, né, para saber se a empresa teve lucro ou prejuízo, por exemplo, né. E no aspecto administrativo, né, através da contabilidade você tem conhecimento do tamanho do seu patrimônio, né, no aspecto qualitativo, né, da identificação dos elementos patrimoniais, né, quantidade de mesas, cadeiras, né, móveis, utensílios, tamanho da sua dívida, para quem você está devendo, de quem você tem que receber, algo nesse sentido, né? Assim como também, né, os valores referentes a esses elementos, né? Então, a contabilidade ela é muito abrangente nos negócios, né? E faz com que, né, isto proporciona que as pessoas que a utilizam, né, tenham um controle fiel, vamos dizer assim, sobre tudo aquilo que foi gerado lá atrás. E esses usuários, né, essas pessoas que utilizam das informações da contabilidade, nós podemos classificá-los de duas formas. Nós temos os usuários internos, as pessoas que estão ligadas, que trabalham, né, na empresa, né, que estão vinculados diretamente ao negócio, né, em termos de fazer a empresa funcionar, né, de fato, né, ou mesmo, né, depender dela, como são os funcionários, assim como também os usuários externos, pessoas de fora, mas que necessitam dessas informações. Que tipo de pessoas seriam essas, né, de fora? Bancos, governo, né, fornecedores, investidores, todas essas pessoas necessitam das informações da contabilidade. Por isso elas são denominadas usuários externos, né? Porque o ambiente empresarial, né, ele tem essa gama de pessoas envolvidas, né? Pessoas que estão ligadas diretamente, que são os usuários internos, e os externos, né? Todas essas pessoas recebem informações, né, digamos assim, de acordo com seus interesses, né? E obviamente elas também, vamos dizer, né, elas também correm atrás dessas informações de acordo com seus interesses, obviamente, né? Porque nós temos nesse rol de usuários, né, nós temos os empregados, os sócios, acionistas, administradores, fornecedores e credores, governo, né, as pessoas, né, a sociedade em geral. Todas elas se interessam pelas informações da contabilidade, né? E essas pessoas, né, representam os mais diferenciados, né, grupos, né, de negócios, né? Porque você tem aí vários, né, uma diversidade muito grande, né? Mas isso independe, né? Porque cada um com o seu propósito, com o seu objetivo, ok? E falando, né, como nós estamos abordando um pouquinho agora, né, do aspecto da ciência contábil, né, da contabilidade como ciência, né, e obviamente a gente vai abrindo cada vez mais esse leque de estudos, né. Falarei agora um pouquinho para vocês sobre as regulamentações que incidem sobre a contabilidade, né, que estão relacionadas à contabilidade propriamente dita, né. Então nós temos aí a principal legislação, né, que é a Lei 6.404 de 76. Essa foi a lei que, de uma forma geral, estabeleceu todos os modelos, né, legais de funcionamento e aplicação da contabilidade aqui no Brasil. Obviamente, essa lei, né, como toda e qualquer lei no Brasil, ela precisa ser atualizada, né? E em 2007 essa lei foi atualizada, né, pela Lei 11.638, né, de 2007. Né? Automaticamente,
após essa mesma lei, né, em virtude de toda a mudança, né, que estava ocorrendo no mundo afora, né, ela também sofreu algumas outras alterações, né, a Lei 6.404 pela Lei 11.941 de 2009. Então vocês percebam que a base, né, dessa Lei 6.404 sofre alterações por duas legislações, a Lei 11.638 e a Lei 11.941, né, que são as duas leis que modificam a lei principal da contabilidade, denominada Lei das Sociedades por Ações ou Lei das SAs. Né? Mas juntamente com as leis, né, com a Lei 6.404 e suas devidas alterações, nós temos os princípios de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade, né, as resoluções do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né, que geram os chamados CPCs, as legislações específicas, né, do ICMS, do IPI e os demais impostos, né, fazendo um parênteses, né, nós estamos vivendo um momento aí de mudanças na regulamentação, né, da chamada reforma tributária, né, que está vindo por aí e que vai mudar bastante esses processos, né, relativos, né, a todos esses impostos que até então nós conhecemos, né. Então é algo que a gente temos que ficar muito atentos a essas mudanças, né, porque a mudança do código, essa reforma tributária vai impactar na forma como nós praticamos a contabilidade aqui no Brasil. Isso é fato. Então, nós contadores, estudantes de contabilidade, temos que ter uma atenção muito grande no que está ocorrendo lá no Congresso, porque isso vai influenciar no nosso trabalho, nos nossos estudos. Fora isso, tem questões abordadas no Código Civil Brasileiro, né? E principalmente aquelas decorrentes, né? Aquelas deliberações decorrentes da CVM, né? Da Comissão de Valores Mobiliários, que afetam diretamente as sociedades anônimas. Então, percebam que são várias legislações, com vários regulamentos, são várias normas que estão ligadas diretamente ao dia a dia da contabilidade, né? E isso nos faz ser um eterno estudante da contabilidade, não tenham dúvidas disso. E como eu me referi agora há pouco, né, sobre essa questão de ser um eterno estudante da contabilidade, uma coisa que eu não posso esquecer também de dizer são as interferências, vamos dizer assim, né, ou sobre mesmo a adequação da contabilidade brasileira à contabilidade internacional, né? Porque nós temos lá fora também uma contabilidade que tem um peso muito grande sobre a nossa aqui no Brasil. Tanto é que essas duas mudanças que ocorreram na Lei 6.404, né, são decorrentes exatamente da interferência da contabilidade internacional aqui no Brasil. Porque, conforme vocês devem perceber, né, nós temos também aqui no Brasil diversas empresas estrangeiras, né, do mundo afora, né, que tem que praticar a contabilidade brasileira e a contabilidade do seu país. Olha só como é que a coisa funciona, né? Então elas têm que se adequar à nossa contabilidade para informar o que aconteceu aqui no Brasil e para a sociedade brasileira. E da mesma maneira elas precisam também informar a sociedade, né, da sua origem, né, de onde elas estão, onde está a sua sede, porque é importante. Então, com base em toda essa problemática que ocorre não somente no Brasil, mas no mundo afora, né, a contabilidade internacional, ela precisou se adequar, né, buscar um meio termo, vamos dizer assim, né, para poder fazer com que o mundo todo, né, falasse a mesma linguagem, né? Então aí surgem, né, as chamadas normas internacionais de contabilidade, né, as chamadas IFRS, onde o Brasil vai observando o que está acontecendo através da publicação dessas normas e vai tentando se adequar internamente a essas normas, né, mudando os procedimentos, né, mudando os cálculos, a prática da contabilidade para se adequar, né, a essas novas orientações, né, que na verdade elas mais do que nunca, né, levam a contabilidade brasileira para uma padronização, vamos dizer assim, né, das normas internacionais, né, para você poder ter toda essa adequação, né, enfim, né, então nós vivemos hoje, né, principalmente falando em 2023,
cada vez mais um direcionamento para as normas internacionais de contabilidade, de forma que a gente aplica aqui no Brasil praticamente ou com uma grande intensidade como é praticada lá fora, como a contabilidade é praticada lá fora, né? Para evitar cada vez mais essas discrepâncias, né, que possam existir nos registros contábeis de uma empresa estrangeira aqui no Brasil e com seu país de origem, né? E da mesma maneira de uma empresa brasileira que atua lá fora, né? Apesar de ser um número muito menor, mas existem empresas brasileiras que atuam lá fora, ok? Então é isso, pessoal. Vamos nos nossos estudos, né? Preciso que vocês façam suas atividades, seus exercícios, né? E, tendo dúvidas, é só me acionar, beleza? Então vamos nessa. Um forte abraço para todos.